Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. E a gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola, falando muito sobre uma entrevista que o Cuca deu aí, se eu não me engano, a algum veículo de São Paulo, tá? O Cuca deu uma entrevista, causou polêmica pra caramba. E a gente vai trazer esse corte pra vocês agora, sem mais delongas. Vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Põe na tela pra gente aí as aspas da entrevista que o Cuca deu à Folha de São Paulo. Por favor, Ó, importante a gente dizer que o Atlético, nesses últimos dias, tem ido numa vibe meio devagar, quase que parando. Tem preocupado muito o torcedor do Atlético. A gente já vai colocar as aspas aí que chamaram muito atenção. Vou ler aqui para todo mundo. Eu pedi, entre aspas, um contrato maior e a diretoria também entendeu que seria um bom caminho. No futebol, ninguém sabe, mas a minha ideia é ficar por muito tempo no Galo, porque é a minha casa. Essa é a quarta passagem do Cuca. Na primeira passagem, ele ficou de 2011 até o final de 2013. Tinha ainda contrato com o Atlético, mas rescindiu para ir para o futebol chinês. Então, foi por parte dele a saída do Cuca. Ele volta depois em 2021. É campeão em 2021, fazendo um sucesso absurdo. E a saída dele é também movida por ele. Em 2022, não. Em 2022, ele é saído do Atlético, né? Tem a demissão do Atlético por um trabalho não tão bom que não atendeu às expectativas. Luciano Dias, é um pouco contraditória, né, as falas do Cuca. Eu espero que tenha sido um momento de reflexão que ele teve aos últimos trabalhos, não só no Atlético, mas também em outros clubes. Por exemplo, no Atlético Paranaense, ele era o preferido do presidente do Atlético Paranaense, do Petralha. E ele também pula do barco antes do fim do contrato. Ô Elton, além da questão extracampo, que não foi resolvida, foi na justiça, mas não foi resolvida de uma forma geral. Essa questão dele de decisões imediatistas, também queima o filme do Cuca. É assim, não é a primeira vez, não foi só no Atlético, foi no Atlético Paranaense, foi também em outros clubes, de ter ali um trabalho bom ou ruim, mas ele mesmo largar o trabalho. A gente cobra tanto, né, muitas vezes, dos clubes que demitem treinadores, às vezes de forma rápida, sem motivos, sem grandes motivos. A gente pede sequência para os técnicos nos clubes, mas se os próprios treinadores também não se ajudarem nessa questão, fica difícil ter continuidade. Então o Cuca também tem queimado o filme dele nos últimos anos nos clubes e com torcedores por essas questões de decisões que ele toma e aí vai embora e deixa tudo para trás e deixa o clube na mão. Então, espero que mude, Elton, espero que mude. Márcio, isso é uma reclamação de muitos torcedores do Atlético, né? Essa inconstância do Cuca. É natural ver sempre esse ponto sendo levantado. E por isso que chamou tanto atenção essas aspas dele, essa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, né? Isso. Folha de São Paulo. A sensação que eu tenho, Elton, que enquanto o Cuca tiver saúde para trabalhar, ele vai retornar para o Atlético, em algum momento da carreira dele. Porque realmente é a casa dele. Ele não tem a facilidade, a paciência do torcedor de outro clube para trabalhar igual ele vai ter no Atlético. O Luciano falou muito bem, questão extra-campo dele, a gente sabe, é um cara que foi condenado lá no exterior, não está resolvido. E em qualquer outro clube do futebol brasileiro, isso vai pesar muito para ele. E a sensação que a gente tem também que, independentemente se ele terminar o contrato ou não com o Atlético, eu quero saber do futebol. Ele treinar o Galo bem, pô. Fazer um convite para o Cuca, porque a torcida tem paciência com o Cuca, boa parte dela, uma parcela não. Então essa sensação que dá, o Cuca sempre vai ter essa morosidade do Atlético para ir e voltar. Ô Gui, quando a gente mostrou... Tem nada para falar, fala besteira. O que te assustou
Justamente isso que você falou muito bem. Só exemplificando no próprio Atlético, é a quarta passagem dele, as últimas 3, 2 ele pediu para sair. Atlético Paranaense teve aquela entrevista do Thiago Heleno, em que fala que o Cuca pulou do barco e tudo mais. Não significa que com ele o Atlético Paranaense teria uma sorte melhor na temporada. Mas eu acho que é muito inconsistente a fala dele com as próprias atitudes. Ele é conhecido por não terminar trabalhos. Ele pede para sair do Santos quando ele levou o Santos, um Santos horroroso, à final da Libertadores de 2021, se eu não me engano. 20 que foi a final em 21. 20 que foi a final em 21, foi Santos e Palmeiras disputado no Maracanã na época da Covid-19. Então, ele faz bons trabalhos, aqui me atendo ao quesito de campo, não vou comentar do extracampo, ao quesito de campo. E é muito aquilo que eu e o Thiago Fernandes, na semana do Natal, a gente teve vários embates, em que o Thiago Fernandes, ele dizia que embate com o Thiago Fernandes? É normal, né? coisa tranquila, né? Algo que nunca acontece. Ah, beleza. Algo que nunca acontece. É. Mas aí ele disse que tá na hora de mudar e eu acho que o novo tá aí para chegar. O novo precisa, né? O novo precisa chegar. E o Cuca já demonstrou que tem experiência, já demonstrou que trata o Atlético... O Cuca era o novo? Não, exatamente, é isso que eu tô falando. O novo precisa vir. Não, um novo precisa vir. Agora, o Cuca disse também em entrevista, se não me engano, até mesmo nessa mesma matéria, disse que se preparou, que foi à Europa, que estudou para se modernizar. Duvido que ele tenha feito isso. E agora eu acredito que ele tem que demonstrar um trabalho porque ele tem dívida com o Atlético no quesito de campo pelo que ele fez ou deixou de fazer em 2022. Então ele tem que fazer com que o Atlético jogue e performe. Agora, não dá para responsabilizá-lo de toda a culpa do quesito dentro das 4 linhas, sendo que até o momento a gente não vê nenhuma contratação chegando, nenhuma negociação avançando de uma forma um pouco mais prazerosa para a torcida do Atlético. Foi-se especulado Soteldo, Léo Godoy, a pedido do próprio Cuca, jogadores que trabalharam com ele. Vamos ver se eles se chegam, porque sem material humano não tem treinador no mundo que consiga fazer o Galo se reerguer. Valu, esse início de trabalho do Cuca, ele vai ser bem movimentado, né? E a coletiva do Cuca de apresentação, né, a inicial, vai estar cheia de boas questões para levar até o novo antigo treinador do Atlético. O Cuca tem 4 passagens no Atlético, mas jamais ficou 2 anos comandando o clube de maneira consecutiva. Agora vai ficar. E é uma equação muito perigosa essa fala do Cuca, porque a gente já sabe da inconstância dele, que é conhecido em outros clubes. Teve aquele momento que, por uma questão de saúde, ele se afastou, e aí, é claro, a saúde, ela pede passagem em cima de qualquer situação. Ele sai de 21 do Atlético falando que vai tirar o ano sabático, volta no segundo semestre. O Atlético, aliás, fez uma campanha muito ruim, 44% de aproveitamento, 21 jogos que ele dirigiu o clube naquela oportunidade, 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Acho que o que o torcedor do Atlético, de uma maneira geral, espera do Cuca é trabalho nesse momento, sem promessas, digamos assim, como essa fala dele, que é uma fala que vai exatamente na contramão de tudo aquilo que o Cuca costumou fazer na sua carreira. O rebaixamento do Atlético Paranaense, e aí é uma opinião muito particular, o Cuca foi o técnico projetado para o centenário do Atlético Paranaense. E depois de ter saído do Corinthians, como ele saiu, eu acho sim que técnicos que, ao longo de uma campanha de rebaixamento durante o ano, passam no clube, quando esse rebaixamento acontece, tem sim assinatura. Em que pese, quando ele saiu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense era o 6º colocado, estava muito bem posicionado, mas o Atlético Paranaense ficou perdido naquele momento. Então vejamos como ele trabalha no Atlético agora no ano de 2025. Vamos dar um pulo rápido na Toca da Raposa, que o Dudu tá falando a respeito da negativa dele pro Cruzeiro no primeiro momento. Um pouco desses boi aí que você me deve, tá, presidente? Depois você me dá um pouco desses boi aí que você deixou engordando lá. Mas eu acho que tem que pensar pra frente, cara. Tem que pensar pra frente, o que ficou lá ficou. O que a presidente do Palmeiras falou na época ficou pra trás. No programa de ontem a gente falava, não, o Cruzeiro deve trazer um zagueiro, tá descartada a possibilidade de serem 2 zagueiros. Hoje, o Cruzeiro... Muito de elefante aqui. Mas eu acho assim, quando a gente fala em janela, ser rápido aqui, a gente sempre vai lembrar da janela de 2013, mas ninguém de tinha 2014. expectativa. A temporada já tá aí. O Campeonato Brasileiro começa em março. Até encaixar, meu amigo, vai demorar demais. De trazer jogadores principalmente para o ataque, de contratações.
técnico Cuca quer 4 reforços, 2 para o ataque, 1 para a zaga e outro para a lateral. Será que dá tempo de fazer essas contratações antes do começo da pré-temporada? Luciano Dias, socorra a torcida atleticana. Tem que dar tempo. O Atlético precisa de contratações, principalmente para o ataque, jogadores rápidos, pontas. O Atlético sofreu com isso no ano passado, poucas opções. Já sofreu ano passado e ainda perdeu o Paulinho. Não que Vargas e Kardec faziam tanto sentido para o elenco, mas são também outros jogadores que eram do setor ofensivo. Então, precisa urgentemente de trazer jogadores principalmente para o ataque. Para a zaga, eu acho que não. Para o ataque, sim. E um lateral direito também, né? Marcos, a gente está caminhando já para o fim, mas eu queria ouvir sua opinião. Quanto que te preocupa esse início lento do Atlético no mercado? Muito. No mercado. Muito. A temporada já está aí. O Campeonato Brasileiro começa em março. Até encaixar, meu amigo, vai demorar demais. A gente sabe que demora. E o Campeonato Mineiro vai acelerar as expectativas. Pode ir por água abaixo muito rápido. Ainda mais com o Cuca. Então, Gui, a respeito dessa temporada do Atlético, né? Como o Marcos muito bem disse, uma temporada pode desabar em poucos meses. E o Atlético não se preparando da melhor forma agora, o torcedor atleticano tem motivo sim para estar nessa preocupação, né? É lógico que tem motivos para se preocupar, mas eu acredito que o importante a gente estar aqui é fazer o exercício de futurologia. Se no final dá certo, pouco vai se lembrar se o começo está muito lento. É lógico que se você faz um começo bem, acelerando os processos e tudo mais, a tendência é que você consiga desenvolver melhor o seu desempenho ao longo da temporada. Mas o Cuca, ele é conhecido, talvez uma das grandes, para mim, a maior virtude do Cuca é ele ser conhecedor de mercado. Ele sabe ir a fundo, ele consegue pegar peças, ele consegue contratar jogadores e fazer com que eles se sintam convencidos a fazer parte do time do Atlético, fazer parte do projeto. O Cuca, só pelas palavras e tudo, ele conhece bem de mercado. Eu acho que há de se ter essa preocupação, mas no fundo, sendo bem sincero, eu acredito que o Cuca pode, e juntamente do Vitor e de todo o staff, pode fazer com que o time do Atlético tenha melhores futuros, por assim. Ô Valu, temos 30 segundos para a gente fechar o programa. O clássico do dia 18 pode ter um peso muito maior para o Atlético que para o Cruzeiro? Cara, eu não consigo ver dessa maneira. Só que dentro até dessa esteira aí que você falou, a gente vai saber se as 3 semanas de nada da diretoria do Atlético vão pesar durante o ano de 2025. Então é isso, pessoal. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do Jornal do Galo para vocês. A gente trouxe um trecho dos donos da bola falando muito sobre o Cuca, né, que deu uma entrevista, né, para o Jornal Paulista, agora me fugiu o nome, que ele queria um contrato maior ainda com o Galo, e o Galo fez um contrato para ele de 2 anos e ele pretende ficar por muito tempo no Galo, que é sempre uma preocupação quando a gente fala de Cuca, porque a gente não sabe como ele vai manter, como ele vai permanecer na temporada, se as coisas começarem a não dar certo, se ele permanece. Então, se questionou muito isso, mas a gente acredita que o Cuca vem num momento mental melhor, tá com a sua cabeça mais bem resolvida. Então, a gente acredita que o Cuca, sim, vai cumprir esses 2 anos de contrato e a gente vai querer renovar, se Deus quiser. A expectativa é que o Cuca consiga fazer esse time competitivo. A gente sabe que o Cuca tem as manhas já do Galo, conhece esse time. Então, ele quer alguns reforços, né? Como foi falado aí no final, ele quer pelo menos 4 reforços, mas a gente sabe que o Cuca, cara, ele consegue trabalhar com pouco. Então, na verdade, desde o início, o nome do Cuca sempre foi forte. Por quê? Porque a diretoria já tinha falado que se não classificasse para a Libertadores, acabaria ocasionando um menor investimento no futebol para 2025. Infelizmente, a gente não se classificou. Um fiasco no Brasileiro, enfim, não conseguimos. Então, a gente já sabia, né? A diretoria já tinha adiantado que iria diminuir o investimento. Então, se conversou muito com o Luiz Castro, Caixinha, Quinteiro, acabou fechando com o Cuca, que eu acho que no fundo, já era o plano do Atlético. Eles falavam que não, mas o Cuca aceitaria ter um investimento menor.
entendeu? Como ele já é de casa, então isso facilitou a direção do clube a fechar com o Cuca, tá? Mas eu acredito que o Cuca vai permanecer esses 2 anos e vai trazer muita alegria para a nossa massa atleticana. Eu quero que você participe deixando o seu comentário. O que você acha sobre o que o Cuca falou, sobre o que os comentaristas falaram aí também. Enfim, tudo que foi dito aí no vídeo, eu quero que você participe com a gente e deixe o seu comentário, a sua opinião. Rapaziada, não se esqueça, entra lá, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Rapaziada, muito importante você deixar o like, porque quando você deixa o like, o YouTube acaba entregando mais o nosso vídeo para a massa atleticana. Tendo qualquer informação, qualquer notícia de última hora, a gente traz aqui para vocês no Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.